Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos ilumine, nos abençoe e nos acalme. Antes de iniciarmos, nós temos alguns avisos. Estamos arrecadando mantimentos para instituições de caridade. E nesse tempo que antecede a Páscoa, nós estamos solicitando doações de doces para as crianças carentes. Quem quiser trazer, a gente tem a caixinha ali. E de forma permanente, a gente está recebendo doações de mantimentos, de alimentos não perecíveis, para esse trabalho poder ter continuidade, ok? Nós também estamos com as inscrições abertas do novo grupo de estudo, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, na base inicial do estudo. Aqueles que tiverem interesse, basta deixar o nomezinho ali na secretaria com o telefone. A gente recorda que um dos dizeres de Joana de Ângeles é justamente a recomendação quanto ao estudo da doutrina espírita. Ela diz que nós devemos estudar sempre e incessantemente, a fim de amar com enobrecimento e liberdade. O estudo liberta as nossas almas dos atavismos que a gente ainda carrega. Então, aqueles que não estão participando de nenhum grupo de estudos, fica o convite. Ele deve iniciar no mês de abril e provavelmente vai ser realizado às quartas-feiras antes da doutrinária. Vamos iniciar nossas atividades, acalmando as nossas mentes e elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que trabalham aqui nesta seara do bem. E pedimos a esses companheiros que possam, neste momento, derramar bálsamos de luz, de paz, de equilíbrio, de alegria, de vitalidade sobre cada um de nós. Que tenhamos a oportunidade de apreendermos essas energias no íntimo de nossa alma e que possamos também acompanhar as reflexões que serão exaradas, de modo que elas possam trabalhar no nosso campo íntimo, nos trazendo as disposições de que necessitamos para que possamos ser cada dia melhores e mais atuantes no bem. Em nome de Jesus, nós iniciamos as atividades da noite. O título da nossa conversa é Pedágio de Amor. E ele foi baseado numa fala de Meimei, que nós tivemos a oportunidade de ler e que calou profundamente dentro do nosso campo íntimo. Meimei diz o seguinte: aos companheiros do caminho ofertarás algo de teu coração, qual se estivesses espontaneamente no dever de pagar a cada um diminuto pedágio de amor. Essa fala de Meimei, para mim, ela me chacoalhou, porque eu percebi que no meu cotidiano eu não tenho esse cuidado de, nas relações com os outros, fazer essa paga de amor no trato e nas relações. E para que a gente possa entender como que a gente precisa atuar no nosso dia a dia, tendo essa fala de Meimei como uma bússola norteadora para as nossas ações nas relações interpessoais, eu achei interessante a gente refletir um pouquinho em algumas vidas que conseguiram fazer isso, que na prática conseguiram fazer essa paga de amor nas relações pessoais. E a gente começa pela própria Meimei, que é a autora da frase. Nós não vamos tratar da biografia dela. O que eu quero trazer à tona é uma reflexão sobre a personalidade, sobre o perfil emocional dessas criaturas. Meimei era católica.
era uma pessoa que a gente diz assim, nasceu boa. Naturalmente, ela era boa. E quando a gente pensa sobre esse aspecto naturalmente ser bom, a gente precisa compreender dentro da ótica espírita e espiritual do que se trata esse ser naturalmente bom. Essas criaturas que a gente vê à nossa volta e que naturalmente são boas, elas estão nessa condição porque elas se forjaram assim, nas sendas das reencarnações que se sucederam a essa, da qual elas se encontram. Então, o ser naturalmente bom é uma conquista íntima e individual de cada criatura. E nas sendas das múltiplas reencarnações, Meimei se fez dócil à vontade de Deus. Ela era um espírito benevolente, uma pessoa do bem, compassiva, amigável. E ela tinha uma mediunidade muito interessante. Ela tinha clarividência e ela tinha uma percepção de compreender, de ver as suas vidas passadas. E olhem que interessante. Nessa percepção de ver as vidas passadas, ela sabia de um compromisso que ela havia assumido no plano espiritual, que dizia respeito ao seu futuro marido, que ela encontrou no tempo certo, no tempo aprazado, que era o Arnaldo Rocha. Meimei, um espírito dócil, gentil, generoso. Arnaldo era um espírito difícil, briguento. Ele tinha um comportamento muito impulsivo. Eles se conheceram, se apaixonaram, namoraram e se casaram. No dia do casamento, para a gente ter um entendimento de quem era Meimei, no dia do casamento, eles fizeram a cerimônia e na saída deles da igreja havia um mendigo na porta. E esse mendigo se arrastava, extremamente mal cheiroso, machucado. E ela vendo aquela cena, e ele fazendo a menção de pedir um auxílio, pedir uma esmola, e ela não tendo nada, porque ela saía do próprio casamento, ela não teve dúvidas. Ela se aproximou do mendigo, deu-lhe o próprio buquê e beijou-lhe a testa. Vejam que coisa interessante. Não tinha nada, deu de si. E assim era a vida dela, extremamente afável e amorosa. Pouco tempo de casados, ela teve um problema nas amígdalas, que seria um problema simples, a gente diria. Porém, esse problema, ele começou a aumentar e iria culminar na sua desencarnação. Ela passou por um tempo, um período, um estágio de doença, de sofrimentos, ficou cega. E quando ela estava às vésperas da desencarnação, ela disse para o marido: Arnaldinho, vovó Mariana já está aqui. Vovó Mariana diz que vamos viajar pela aurora dos céus. Eu irei, mas eu volto, eu prometo que eu volto. E ela desencarna. O Arnaldo entra em choque, o que é natural. Eles recém haviam se casado, tinham planos, e a gente, quando faz planos, a gente quer que esses planos, eles durem, que eles aconteçam. Porém, ela desencarna e na espiritualidade, ela vai ter o tempo de refazimento, que é o que acontece com a maioria dos desencarnantes. E na espiritualidade, junto com a vovó Mariana, que foi quem veio buscá-la na aduana da imortalidade, ela vai trabalhar no lar das bênçãos, que é um lar que acolhe aquelas crianças que desencarnaram na fase infantil. Esses espíritos que deixam a matéria ainda no corpo de crianças.
Eles também precisam ser acolhidos na espiritualidade. E lá, Meimei, Vó Mariana e outras entidades, outros espíritos acolhem essas crianças e as auxiliam no processo de recuperação. E então, depois de algum tempo de desencarnada, através da mediunidade de Chico Xavier, ela vai escrever algumas mensagens para o Arnaldo, que sofria muito. E ela diz para ele: se acalme, tudo aconteceu como planejado. No nosso planejamento reencarnatório, nós não teríamos muito tempo juntos. Porém, agora é imperioso que você siga o caminho reto, que você busque a Deus, que você procure o caminho do equilíbrio. E ela fala nas mensagens coisas que são muito íntimas deles dois. No começo, ele tem um pouco de dificuldade de aceitar, mas depois ele aceita as comunicações e vai se tornar um grande amigo de Chico Xavier e um grande trabalhador na seara espírita. Como ela ditava essas mensagens muito amorosas para Arnaldo, ela resolveu ampliar o leque e começou também a ditar mensagens para todos nós. E ela se tornou muito conhecida no movimento espírita justamente pelas mensagens de carinho, de amorosidade, de benevolência, de bondade e de lucidez espiritual. Quando o Arnaldo contraiu segundas núpcias, ela pediu na espiritualidade se ela poderia reencarnar como filha desse novo matrimônio, como filha de Arnaldo. E então os amigos espirituais disseram: não, no momento não convém. Veja quantos corações você atende ali na Terra. Quantos precisam da tua mensagem de luz, da tua mensagem de amor? É justo deixar esses corações órfãos neste momento? E ela, compreendendo a colocação da espiritualidade, foi dócil à vontade dos amigos espirituais e compreendeu que não seria realmente o momento. E os amigos espirituais disseram para ela: neste momento, o teu pedágio de amor é permanecer ligado aos corações no plano espiritual. E ela cumpriu isso de maneira incorruptível. Então a gente vai vendo que a Meimei teve uma vida simples. Ela não fez grandes coisas, mas todas as pequenas coisas que ela fazia com amor, com um amor profundo, com um devotamento e um sentimento de respeito incomparáveis a toda e qualquer criatura. Eu queria ler um textinho de Meimei, que foi ditado por ela e psicografado por Chico, para a gente casar essas ideias que ela traz na primeira mensagem. O título da mensagem é Agenda de Luz, e Meimei vai dizer o seguinte: desafetos costumam surgir, contudo, cada coração verdadeiramente amigo vale muito mais que a multidão dos adversários. Cada lágrima que se verte ou que se vê está cercada por milhões de sorrisos. Em determinadas ocasiões, crises e conflitos explodem no caminho. Porém, as horas de tranquilidade e esperança, regozijo e beleza são inumeráveis no curso de cada existência. Deus criou todas as instalações e vantagens, suportes e benefícios que sustentam a vida e garantem o equilíbrio do mundo. Mas há sempre, em nosso próprio favor, algum serviço que nos compete fazer. Seja onde for, ou diante de quem for, compadece-te. Dispõe-te a compreender, a fim de que possas auxiliar. Ofereçamos o coração ao divino cultivador que é Jesus.
Deus é a sabedoria. Entretanto, guardas a possibilidade de construir a frase renovadora em auxílio aos irmãos em desespero. Deus é o amor infinito. No entanto, aqui e além, hoje e sempre, pode ser a migalha. Auxilia como puderes. O céu saberá usar-te. Organiza tuas prateleiras de bondade e serve esperança e coragem aos que te busquem apoio. Onde te encontres e como te encontres, recorda que Deus conta contigo, tanto quanto contas com Deus. Organiza tuas prateleiras de bondade. Deus conta contigo, assim como nós contamos com Ele. Mas talvez neste momento a gente esteja pensando, mas é que ela já chegou melhor nessa encarnação. E a gente está vivendo dias muito tumultuados, as coisas não estão fáceis. É verdade, é verdade. Porém, todos nós estamos na labuta por nos melhorarmos. É por isso que a gente está encarnado. Se a gente já fosse bom, a gente não reencarnaria mais na Terra. Mas nós não somos bons ainda. Mas estamos planejando isso, nos programando para atingirmos esse ápice. Porém, eu tenho um outro exemplo que eu gosto muito, que é do João Leão Pita, que ele tinha um temperamento bem explosivo, assim que nem o Arnaldo. Ele não levava desaforo para casa. Ele nasceu em Portugal e muito jovem, ainda criança, veio com a família para o Brasil. Os pais queriam que ele fosse padre, mas ele não tinha vocação para ser padre. E então, depois de algum tempo, ele contraiu um matrimônio. E desse matrimônio ele teve 12 filhos. Mas ele tinha um temperamento muito explosivo. Ele era muito bravo. Ele estava sempre irado. E então, um certo dia, uma das suas filhas ficou muito doente. Só que naquela época ele estava passando por uma situação financeira muito difícil. E ele não tinha dinheiro, não tinha recursos para levar a filha ao médico. Vejam, ele tinha 12 filhos. E então os amigos orientaram para que ele fosse a uma casa espírita que fazia cirurgias espirituais, que trabalhava com curas e que levasse a filha para um atendimento. Ele ficou um pouco pensativo e disse, meu Deus, eu não gosto dessas coisas, eu não queria me meter nessas coisas, mas como não tem outra saída, pela minha filha eu vou levá-la. E ele leva ela a uma instituição espírita. Eles vão fazer o atendimento com a menina e então o coordenador da casa chama o Pita para conversar. E através da mediunidade desse coordenador, ele ouve algumas verdades com relação ao seu comportamento íntimo, a forma como ele estava conduzindo a sua vida aqui na Terra. E eles o orientam que ele precisa mudar, que ele não tem todo o tempo do mundo, ele precisa retificar o passo, ele precisa aprender a ter equilíbrio e a trabalhar no bem. E então esse coordenador dá ao Pita as 5 obras básicas da codificação espírita. A contragosto, ele leva as obras para casa e começa a ler. E qual foi a sua surpresa quando chegou ao término da primeira obra e se percebeu completamente encantado com aquilo que ele havia lido? Ele nunca tinha pensado sob essa ótica, ele nunca tinha imaginado a vida sob essas diretrizes. E então ele vai se converter ao espiritismo. Mas o que é mais importante nessa conversão ao espiritismo? É que ele faz com que o espiritismo entre dentro dele. Ele não era espírita daqui para fora. Ele começou a introjetar a doutrina espírita de tal maneira que as pessoas achavam que ele havia sido abduzido, porque não era mais a mesma pessoa.
Ele se tornou, com o passar do tempo, com o esforço próprio, com suor, com lágrimas, ele se tornou uma pessoa dócil, serena, tranquila. Começou a trabalhar pela causa de Jesus, fundou uma casa espírita. Mesmo depois ele teve dificuldades, e sempre teve muitas dificuldades, porque ser espírita não significa não ter dificuldades, muito pelo contrário. Ele teve 3 desencarnes de 3 filhos, perdeu o emprego por se declarar espírita, precisou viver com a renda da esposa, que era costureira, por muitos anos, mas mesmo assim ele prosseguiu na tarefa de trabalhar para Cristo, mas na tarefa de se redimir diante da sua própria consciência. E aqueles que o conheceram diziam que ele era uma pessoa incrível. Olhando a sua figura, aqueles mais velhos pareciam que estavam vendo um apóstolo de Jesus, um profeta bíblico, pela figura, sempre compassiva, mansa, suave. As crianças ficavam enlouquecidas com a figura do Pita, porque o que elas viam? O Papai Noel. E elas adoravam brincar com ele, e o Pita não se negava de participar das reuniões de evangelização infantil, porque ele sabia o que a sua figura representava. E mesmo que elas entendessem na figura dele como Papai Noel, ele aproveitava para trazer Jesus próximo a essa figura, que as crianças têm uma referência muito alta. Ele realizou mais de 4.000 palestras públicas por todo o Brasil, porque ele entendia que aquele conhecimento que havia modificado ele, que havia feito com que ele encontrasse o seu valor perante a vida, precisava chegar a outros corações. E ele fazia essa paga de amor, devolvendo tudo aquilo que ele havia recebido no conhecimento espírita. Ele trabalhava na divulgação de revistas espíritas, com uma delas era o Clarim, e ele foi incansável, foi um missionário por 21 anos ininterruptos. Aos 75 anos ele desencarna. Retorna à espiritualidade, deixando aquelas amarras do homem velho, do homem rude, levando consigo as asas da libertação do homem que aprendeu a ver no outro uma extensão de si mesmo. Ninguém que chegasse próximo a ele saía sem consolo. Ninguém que precisasse de algo ficaria sem. Ele foi à falência uma vez porque ele dava tudo o que ele tinha. Ele não se importava, mas o bem do outro era mais importante para ele do que o próprio bem. Então, se nós estávamos pensando que nós ainda não somos bons, se nós ainda estamos encarnados, nós precisamos trabalhar a partir de agora, para que essa docilidade, essa brandura, essa mansuetude comece a fazer parte da nossa realidade. Talvez, na próxima encarnação, a gente já tenha condições de parecer aquela pessoa que nasceu naturalmente boa, mas porque nós nos forjamos a partir de agora. Um outro exemplo que eu gostaria de citar, que eu acho muito importante, é desse Frei, que ele também é, por coincidência, de Portugal. Hoje eu estou nas minhas raízes. Esse Frei Bartolomeu dos Mártires, ele tinha uma característica muito interessante, que ele também era uma pessoa muito benevolente. Ele trabalhava dentro do catolicismo, mas era extremamente atuante junto à sua comunidade. Certa feita, algumas pessoas que tinham muitos recursos na sociedade, na cidade de Braga, conversaram com o Frei e pensaram na possibilidade de construir uma catedral muito grande, que fosse uma catedral assim que abalasse todas as outras, porque eles queriam algo assim muito voluptuoso.
E o Frei disse que poderia coordenar o projeto, não teria problema. Eles entrariam com o recurso financeiro e o Frei organizaria a obra. Começaram a obra, os montantes que chegavam eram realmente grandes. E eles construíram a base, as paredes, chegaram no teto, porém, aconteceu uma coisa. Portugal entrou numa crise muito grande, muito forte. E então o Frei, vendo a situação daquelas famílias que ele atendia na comunidade, vendo que muitos pais haviam perdido a sua fonte de renda, ele parou de construir a catedral e começou a destinar esse recurso ao bem das famílias que estavam passando necessidade. Eram mais ou menos 2.000 famílias. Passou um ano, a obra parada e ele atendendo as famílias. 2 anos, 3 anos, 5 anos. E aquelas pessoas que eram os doadores da obra acharam estranho porque a obra não andava. E ficaram com a pulga atrás da orelha e disseram: vamos ter que conversar com o Frei, alguma coisa está acontecendo. E então eles fizeram uma comitiva e foram conversar com o Frei. E disseram: Frei, a obra não anda, os recursos chegam sempre, porém a gente não está vendo nada de diferente, essa obra está parada há muito tempo. E o Frei disse: verdade, verdade. Desde que começou a crise aqui em Portugal, eu parei a obra e esse recurso que vocês me destinam, eu tenho dado às famílias que nós atendemos na comunidade. Graças a esse recurso, mais de 2.000 famílias tiveram o que comer e o que vestir nesses tempos de crise que não terminam. E então um daqueles que estava cobrando o Frei disse: mas Frei, o senhor acha certo fazer isso? Acha justo? Por que o senhor não destina uma parte desse recurso para a caridade e o restante o senhor segue com a obra? E olhem a resposta que ele deu. Os senhores me fazem uma proposta muito curiosa. É uma proposta muito pior do que o diabo fez a nosso Senhor Jesus Cristo. No deserto, o diabo pediu que o Cristo transformasse pedras em pães. E os senhores estão querendo que eu transforme pães em pedras. Vai chegar um momento que a gente também precisa distender dos recursos que chegaram até nós. O que nós temos, nós naturalmente precisamos dar. Do que nos sobra no nosso bolso, a gente precisa compartilhar. É importante que a gente entenda essa extensão que nos une. Porque a fome que dói em mim, ela dói no outro e é igual a que dói em mim. O frio que chega no meu corpo é o frio que também acode aquela criatura que é uma irmã minha. A única diferença é que agora a dor está no corpo dela, não está no meu. E o meu olhar ele tem que se agigantar de tal maneira que eu compreenda que eu posso dar migalhas, que das minhas migalhas vai se produzir muito. Porque a migalha que eu dou, Deus multiplica. E por fim, eu sempre gosto de trazer reflexões com Jesus. Porque eles também tiveram enfrentamentos grandes dentro dessas questões das relações interpessoais. E conta que certa feita, o Cristo conversava com os seus apóstolos. E eles estavam ali conversando com o mestre fazendo aquelas colocações gentis na intimidade de cada coração, quando de repente Pedro se afasta. O Cristo termina as suas colocações e vai ao encontro de Pedro e pede: Pedro, que fazes? E Pedro responde: penso. Estás triste, Pedro? Estou, mestre, muito triste. Por quê? Ah, mestre,
O Senhor sabe que a gente se esforça tanto junto à multidão, mas o Senhor acredita que as pessoas têm me chamado de ladrão. E o Cristo então olha para ele com ternura e diz: e a tua consciência te acusa? Não, mestre, eu sei que não sou ladrão. Então, por que sofres? Mas, mestre, o senhor não entende? Mestre, 20 dias na multidão é mais cansativo que 20 anos na barca. E então Cristo traz Pedro para junto de si e faz alguns questionamentos. Pedro, de onde chegaram as moedas? Das mãos de Joana, a mulher de Cusa. E as túnicas? Da casa de Zobaiã, o curtidor. E os mantos que te entregastes? Da residência de Carpo, o romano que decidiu amparar-nos. O trigo? Da casa de Zaqueu, que sempre se lembra de nós. E os peixes? Da nossa pesca. Então, Pedro, o que devo entender, Senhor? E aí o Cristo vai falar com Pedro, que apenas entregamos aquilo que nos foi ofertado para distribuirmos em favor dos que necessitam. A divina bondade conjuga as circunstâncias e confia-nos de um modo ou de outro os elementos que devemos movimentar nas obras do bem. Disseste servir em nome do amor. Recorda então que o amor não relaciona calúnias, nem conta sarcasmos. Pedro, todos os bens da vida podem ser transmitidos de sítio a sítio, de mão em mão. Ninguém pode dar em essência esse ou aquele patrimônio do mundo, senão o próprio Criador que nos emprestou os recursos por ele gerados na criação. E se algo podemos dar de nós, essa dádiva é o amor. E retomamos de novo o Meimei. É chegada a hora de fazermos essa organização nas nossas prateleiras de bondade, para que a gente tenha a condição de ofertar aos corações do mundo um diminuto pedágio de amor. Que seja nas nossas ações, na nossa fala, que seja no nosso silêncio, que seja na nossa boa vontade, que seja na nossa disposição de servir. Cada um de nós pode, a partir de agora, começar a pagar um diminuto pedágio de amor àqueles companheiros do caminho. Deus conta conosco, assim como nós contamos com Deus. Vamos orar. Eu peço que os médiuns passistas se coloquem nos seus locais, nos seus lugares. E neste momento, refletindo nessas colocações que foram exaradas por Jesus, na qual Ele nos convida a dar de nós mesmos e dar a nossa cota de amor. Pedimos à espiritualidade amiga que nos envolve com as suas vibrações de paz, de amorosidade, que possam trabalhar na reorganização das nossas energias físicas, na reorganização das nossas energias emocionais e espirituais. Que a bondade divina possa olhar para a intimidade de cada um de nós, que possa fazer um mapeamento das nossas mazelas íntimas e que possam nos intuir essas mentes de luz para que possamos tomar as decisões mais acertadas, para que possamos renovar as nossas condutas nos nossos pontos mais fragilizados. Pedimos aos bons amigos espirituais que nos acompanham, que possam esclarecer os nossos pensamentos, que possam abrandar os nossos sentimentos, para que nós possamos, a partir de agora, sermos mais luz no nosso próprio caminho e sermos mais luz no caminho daqueles que seguem conosco.
Pai nosso, que habitais em todo o infinito, santificado seja, Pai, o teu santo, o teu sagrado nome. Venha a nós o teu reino de amor. Seja feita, Pai, a tua sublime vontade, tanto na terra como no espaço. O pão nosso, do espírito e do corpo dai-nos, ó Pai. Perdoai as nossas ofensas cotidianas, à medida que nós formos capazes de perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, bondoso Pai, de todo e qualquer mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, Santíssimo Deus e Pai Celestial. Que essas energias renovem nossa alma, que possam chegar a cada um dos nossos lares, que possa chegar aos corações daqueles que amamos, daqueles que ainda não amamos, daqueles que precisamos perdoar, daqueles que já se encontram no plano espiritual, daqueles que governam o nosso país, daqueles que governam o mundo, para que essa sensibilização amorosa de Jesus possa fazer luz dentro de cada coração e para que cada um de nós, nas posições que nos encontramos, possamos ser elementos úteis e dóceis à vontade de Deus. Por tudo que temos, nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos que a tua paz, que a tua luz seja conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos, que possamos nos reencontrar na próxima quarta-feira, se Deus assim o permitir. Muita paz.